Da semana passada nós começámos a falar acerca deste assunto e eu confesso-vos que eu não ia falar mais nenhuma lição acerca deste assunto. E durante a semana estava a ler a mesma história da semana passada, que vamos voltar a ler, e provavelmente para a semana também. E Deus me levou também a outra história. E pronto, olha, eu vou partilhar o que está no meu coração. Porque às vezes quando nós falamos paz no meio da tempestade e quando nós falamos tempestade, não é? Estamos a falar assim para um auditório, hoje não só aqui na Figueira da Foz, mas através da internet, em muitos outros lugares. E às vezes nós podemos pensar que estamos a falar da mesma coisa, mas às vezes não estamos. Sobre este assunto que nós vamos falar também. Porque se não estivermos a falar da mesma tempestade, então vamos ter que ter atitudes diferentes face à mesma tempestade. Marcos capítulo 4, verso 35. Eu vou ler assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-lhe, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eu vou pedir aos irmãos para umas páginas atrás, no Velho Testamento, abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1. Vamos lá, para trás, se faz favor. Jonas, capítulo 1. E vamos ler outra história e depois eu vou falar alguns pensamentos acerca destas duas histórias. Esta história está em Jonas, capítulo 1, e eu leio a partir do verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez-se o mar, uma grande tempestade, e o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinda, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobrevém este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? És de que povo és tu? E lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas, o lançaram no mar, cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e eu te peço que tu nos possas falar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 histórias que elas têm algumas coisas em comum, e é isso que eu quero partilhar com os irmãos nesta manhã. Porque nem sempre, como eu disse há pouco, quando falamos de tempestade, estamos a falar da mesma tempestade, ou da mesma circunstância, ou das mesmas coisas. 2 histórias, e os dois envolvem um barco, e os dois envolvem uma tempestade, e os dois envolvem o personagem principal estar a dormir. Então é sobre isso que eu quero partilhar, porque na situação de Jesus, Jesus Cristo, ele está em perfeita e total obediência a Deus. Jesus está a obedecer a Deus, a fazer o seu ministério, a ir pregar o Evangelho. Ele está a passar para o outro lado. Do outro lado, Marcos capítulo 5, nós vamos ver que ele vai encontrar um homem ganareno, não é? Que está endemoniado, e ele liberta aquele homem, e aquele homem vai se tornar dos maiores evangelistas, vai proclamar a palavra de Jesus por toda aquela região. Então Jesus está a obedecer a Deus, e na sua obediência a Deus, o que é que acontece? Uma tempestade levanta-se e vem contra aquele barco. Noutro lugar, na outra história, nesta segunda história, Jonas, por sua vez, ele está a fugir da presença de Deus. Deus lhe disse: vai pregar à cidade de Nínive. De facto, a cidade de Nínive era uma cidade muito promíscua, um povo que fazia coisas muito, muito terríveis. E a ordem era: olha, vai pregar àquela cidade. Jonas sabia que se ele proclamasse a palavra de Deus, aquele povo ia se arrepender, ou ele sabia, acima de tudo, era que Deus era misericordioso para perdoar aquele povo. Então a direção é para aqui. E o que é que Jonas faz? Jonas compra uma viagem, não para Nínive, mas para estar 180 graus, e ele foge da vontade de Deus em desobediência. Ele vai para o lugar oposto que Deus lhe tinha enviado. E nessa caminhada de Jonas, ou nessa viagem no barco, o que é que acontece? Uma tempestade, ela se levanta. Então, 2 histórias, levanta-se uma tempestade. O meu primeiro pensamento nesta manhã é este: na obediência ou na desobediência, nós vamos passar por tempestades. Diga ao irmão ao lado: na obediência ou na desobediência, nós vamos passar por tempestades. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não nos promete uma vida de bonança. Quem vos disse que se estiverem em Jesus nunca iriam passar por tempestades, essa pessoa, ela não falou a verdade, ela mentiu. Porque o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. É uma promessa que já está cumprida. Não sei se é que aqui alguém já passou por alguma aflição. Mas Jesus disse: olha, mas ele também disse: tendo bom ânimo. Olha, não desfaleçam, tenham coragem. Eu venci o mundo. Significa que em tempo de obediência ou em tempo de desobediência, tempestades, adversidades fazem parte da vida. Mas também há uma promessa que ele estará conosco, com cada um de nós. Agora, a grande diferença é esta: é como é que nós vamos lidar com cada situação. Porque ao ler a primeira história, a história de Jesus, levanta-se uma tempestade e percebemos que Jesus lida com esta tempestade com uma
de uma forma, com uma atitude. Mas percebemos que na segunda história, Jonas também enfrenta uma tempestade, mas ele lida com esta tempestade de forma diferente. Por isso, eu creio que o Espírito de Deus me levou a pensar também nestas duas histórias, para que nesta segunda mensagem sobre a paz no meio do temporal, de facto, numa história, ela foi alcançada com uma atitude, mas ela na outra história, ela foi alcançada com uma atitude completamente diferente da primeira. E é isso que nós vamos partilhar neste dia de hoje. Então, Jesus estava em obediência e levantou-se uma tempestade. E o meu segundo pensamento é este: quando estamos em obediência a Deus, uma tempestade não significa que estamos no caminho errado, pode significar que estamos no caminho certo. Porque às vezes há esta mentalidade: pastor, eu senti da parte de Deus, eu orei e senti que era Deus disse para eu fazer isto, e agora se levantou este problema e aquele e o outro, parece que está tudo a desamar, então eu creio, e eu acho que já não é a vontade de Deus e que eu estou mal. Nem sempre isso é assim. Pelo contrário, Jesus não estava a desobedecer, Jesus estava a obedecer a Deus, Jesus estava a cumprir com o seu trabalho, com a sua missão. Por isso é que Jesus, em João 17, ele ora: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste para fazer. Agora, à medida que ele ia cumprindo a vontade de Deus, um temporal se levanta. Sim, perseguições também vão acontecer, sim, tribulações também vão acontecer, sim, o diabo também levanta circunstâncias, principalmente para nos impedir de fazer a obra de Deus. E a atitude nessa hora não é desistir, não é dizer: se calhar não é a vontade de Deus. Não, se calhar a atitude correta é persistir, é perseverar, é ficar firme, porque se Deus foi Deus que te enviou para aquele lugar, então Deus não te vai deixar só, Ele estará contigo. Se eu vim para este lugar, ou se tu foste fazer isso, não é por uma questão de vaidade, não é por uma questão de orgulho, não é por uma questão de dinheiro, não é por uma questão de provar seja o que for alguém, é por uma questão de obediência. E se nós estamos a obedecer a Deus, há que perseverar, há que manter-se firme, porque Deus é connosco. É isso que eu aprendo com esta história de Jesus. E ele se manteve firme, e a bonança veio, e ele chega ao outro lado, e o gadareno, ele é liberto, e aquele homem que toda a gente temia, tinha medo, foi completamente transformado. A sua vida foi tão tocada, tão transformada, que ele evangelizou todas aquelas 10 regiões ali à volta, e ele se tornou-se um maior evangelista naquela hora. Porquê? Porque a obra de Deus foi feita na vida daquele homem, e o diabo vai sempre querer impedir que a obra de Deus aconteça. Sempre, sempre. Então, quando há oposição e nós estamos a obedecer a Deus, isso não significa que não era a vontade de Deus. Significa que nós temos que, digo ao irmão ao lado, perseverar. Outra coisa que percebemos é que quando estamos em obediência a Deus, a fazer o que Ele mandou, e uma tempestade se levanta, o que é que nós percebemos nesta primeira história de Jesus? É que Ele se levanta. Ele se levanta e Ele exerce autoridade sobre o mar e sobre o vento, e o mar e o vento se acalmaram. Irmãos, como igreja, nós não podemos esquecer qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Como igreja, nós não podemos esquecer que Deus nos deu poder e autoridade. Diz lá em Lucas 19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sim, há alturas na nossa vida, há circunstâncias que nós devemos nos levantar e exercer autoridade em nome de Jesus, porque se nós estamos a obedecer a palavra de Deus, se nós estamos debaixo de uma instrução de Deus, há que também ter aquela ira, entre aspas, santa, como por exemplo o Davi. Quem é aquele incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O maior está dentro de nós, filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós. Então essas horas não é hora para nós ficarmos com medo, é hora para nos levantarmos, tomarmos autoridade, orarmos em nome de Jesus, declararmos a palavra de Deus e mantermos firme a louvar e a glorificar ao Senhor, porque o tempo da bonança, Ele virá
em nome de Jesus. É isso que eu vejo aqui nesta primeira história. Deus nos ensina isso. Isso não funciona quando a tempestade está a acontecer por causa da desobediência. Digo ao lado, não funciona. Não funciona. Na história de Jonas, não foi isto que aconteceu. Ele não se levantou com autoridade, ele não repreendeu o mar, ele não orou por isto ou por aquilo. Não. Porquê? Porque ele sabia que ele estava em desobediência. A tempestade de Jonas era uma prova do amor de Deus. Diga ao irmão lá, do amor de Deus. Era Deus a gritar para Jonas, Jonas, sai desse caminho. Não é Deus dizer assim, Jonas, não me obedeceste, estou chateado contigo. Não. É Deus dizer, não, Jonas, esse é um caminho que te leva à morte, esse é um caminho que te leva ao precipício. Era o amor de Deus sobre a vida de Jonas. E o pensamento é este, nem toda a tempestade é para nós nos levantarmos e repreendermos. Há tempestades que é para saltar do barco. Diga ao irmão lá, salta do barco. Salta do barco. Porquê? Porque se eu estou em profunda desobediência a Deus, Deus disse assim, vai para Ninive, e eu estou em profunda desobediência a Deus e estou a caminhar para Tarsis. Essa tempestade é o amor de Deus, é a graça de Deus, e aquilo que eu tenho que fazer não é exercer a autoridade, é saltar do barco e remar o mais depressa possível para ir de encontro àquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a minha vida. Digo, irmão, lá, salta do barco. Salta do barco. Às vezes aquelas pessoas dizem, pois não sei, Deus não me ama. Não, é porque Deus te ama. É porque tu és filho. Algumas dizem, pastor, eu não sei. Aquelas pessoas parece que nada acontece. É tudo ali uma piscina, é tudo ali tipo uma bonança. A mim, pastor, não é o amor de Deus. Sabe o que é que isso acontece? Tu és filho. É a mesma coisa que às vezes quando eu gritava há uns anos atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, e eu não sei, porque é que eu não posso sair? E os meus amigos podem. E não sei o que, não, porque eu era filho. E alguém me amava e dizia, não, tu não podes ir. Eu podia não compreender porquê, e na altura não compreendia. E hoje provavelmente faço as mesmas coisas aos meus filhos, dizer assim, não, porque é que eu não posso ver tábua de manhã à noite? Não, e grita. Mas isso é porque és filho, Deus te ama. O Hebreus diz da seguinte forma, Hebreus 12:5, não se esqueçam das palavras de consolo de Deus, vos dirige como filhos. Meu filho, não despreza a correção do Senhor e não desanimes quando Ele mostrar que estás errado, porque o Senhor repreende quem ama e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Eu disse, Senhor, eu sou teu filho, ajuda-me. Ele ajuda. A tempestade de Jonas era a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Como filhos, Deus não nos vai deixar fazer os maiores disparates deste mundo. Às vezes que nós teimamos em fazer disparates, em tomar decisões erradas. E são decisões às vezes que nos levam a um precipício tão grande. Às vezes Deus pode usar circunstâncias para dizer assim, acorda, não continues a trilhar esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte, esse caminho é um precipício lá à frente, e eu amo-te demais para te deixares atirar para aí fora. É isso que Deus estava a dizer. Era Deus a gritar para Jonas. Então não adianta jejuar para a tempestade parar. O correto a fazer, diga ao irmão lado, é saltar do barco. Diga ao irmão lado, salta do barco. E o que é saltar do barco? Diga ao irmão lado, arrependimento. Arrependimento, arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. Arrependei-vos. Esta era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Pedro lá no dia de Pentecostes, quando aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro disseram, e o que é que nós faremos? Ele disse, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Arrependimento. Agora, olha este pensamento. Arrependimento no grego é metanoia. Quer dizer, uma mudança de 180 graus. Então, por que é que muitas pessoas ainda andam escravas de algumas tentações, de alguns vícios, disto, daquilo? Porque eles não se arrependeram. Não se arrependeram. O pensamento é este. Arrependimento não é parar de pecar. Diga ao irmão lá, arrependimento não é parar de pecar. Arrependimento é mudar de direção.
Às vezes nós ouvimos, muitas vezes, e eu já ouvi, e eu já disse, para de fazer isso. Mas pensa assim, arrependimento não é só parar. Deus me disse, vai para Ninive, e eu estou aí para Tarsis. Eu estou a ir. E ali eu tenho um problema com o orgulho, eu tenho um problema com a prostituição, ou tenho um problema com a promiscuidade, ou tenho um problema com roubar, e eu estou a caminhar nesta direção. E arrepender não é parar. Eu posso parar, eu estou aqui, ali está o meu problema, a minha tentação, e se eu paro aqui e fico aqui, eu estou assim meio de lado, mas o olhito está lá. De vez em quando eu olho para lá, está ali tão perto. Também já que estou aqui, né? Posso ir até ali. Depois Deus perdoa-me. Ou então como o outro bando, já olha, perdido por mil, perdido por um, perdido por mil. Não. Metanoia é mudança de direção. Se eu estou a caminhar para ali, então eu mudo. E não só eu paro, eu começo a caminhar na direção oposta. Quer dizer que à medida que eu caminho com Deus, eu vou cada vez ficar mais longe daquilo que era a minha tentação, mais longe daquilo que era o meu problema, mais longe, tão longe, vai chegar o dia que eu nem mais vou me lembrar. Ou depois da vez vou me lembrar como é que eu algum dia foi possível fazer isto. Quer ver um exemplo? Alguém que tem problema com roubar. Não é? Efésios 4, 28, o que é que a palavra de Deus diz? O Paulo está a falar assim, aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, ele tem um problema, roubar. Ou seja, pôr a mão naquilo que não é dele. E o problema está ali. E ele vai e rouba. Ele diz, olha, aquele que roubava, não roube mais. Para aí. Mas não é só isto. Metanoia é arrependimento, 180 graus, agora vira. E depois ele diz assim, antes, trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom. Então ele está a trabalhar. E depois mais, para quê? Para que tenha com que repartir. E à medida que vamos andando, vamos ficando mais longe. Para dar. Ou seja, ele não disse, para de roubar. Não, agora não só paras de roubar, como ganhas dinheiro e pegas em algum desse dinheiro e abençoas outro. É o oposto, é o contrário. É como que o Jonas estava aí para Tarso, Jonas não é Tarso. De repente, volta agora para Ninive, não é dizer, pronto, eu estou arrependido. E ele está arrependido porque foi apanhado. Ele está arrependido porque agora há consequências do seu pecado. Não, arrependimento é uma mudança completa. Eu estava a caminhar por um lado e agora eu volto e eu vou caminhar para o lugar oposto. Olha o Zaqueu. Quando é que houve arrependimento na vida de Zaqueu? Quando é que Jesus disse, Zaqueu, hoje entrou salvação aqui na tua casa? Eu vou ler o versículo, Lucas 19, 8. Entrando Zaqueu, levantou-se e disse, Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. E se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Jesus disse, salvação entrou aqui. Ou seja, ele não só assim, pronto, eu tenho andado a cobrar impostos a mais. Este é para o Estado e este é para o sócio do Estado. Pronto, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais roubar as pessoas. Eu não vou mais tirar impostos indevidos. Não foi isso que ele disse. A partir de hoje eu vou parar de fazer isso. Mas mais, a quem eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Cada euro que ele dá, ele caminha para longe daquilo que era o seu pecado. Cada euro que ele dá, ele caminha para longe, que era a sua tentação. Cada euro que ele dá, ele caminha para longe, para a direção errada. Porque é que as pessoas estão sempre a voltar ao mesmo erro, ao mesmo pecado, à mesma tentação? Porque eles apenas param. Mas não, Jesus não nos mandou parar, Jesus nos mandou dar meia volta e caminhar. Isso é arrependimento, digo ao irmão ao lado, é isso que é arrependimento. Então existem tempestades que não adianta clamar o sangue de Jesus. A coisa certa a fazer é saltar do barco, arrepender, dar meia volta, metanoia, 180 graus e começar a praticar o oposto, que aquilo que a palavra de Deus diz é o oposto àquilo que nós estávamos a fazer, é o oposto àquilo que estávamos a fazer. Não é só, Senhor, oh Senhor, olha, eu peço perdão por não ter-te obedecido. Não, doutor, volta e vai lá obedecer, volta e vai viver de acordo com a palavra de Deus, volta e vai fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Então sim, paz vai entrar na tua vida, paz vai entrar no teu barco. Porquê? Porque houve arrependimento. Estás a viver alguma tempestade hoje? A pergunta é, o que causou isso? Obediência ou desobediência? E nós precisamos de discernimento, porque são duas formas completamente diferentes
de lidar com a situação. Precisamos ter discernimento. Porque se eu estou a desobedecer a Deus, não adianta ordenar ou exercitar a autoridade. Há que ter arrependimento e mudar completamente de direção, a fim da paz de Deus, que excede todo entendimento, entrar na tua vida. Amém? Então temos duas histórias. Uma tempestade. Outra coisa que é igual nestas duas histórias é o personagem principal. Ele está a dormir. Ou seja, o sono é igual nas duas histórias. Temos Jesus, não é? Todo aquele temporal, e eu não sei como é que vocês estão, mas eu a dormir pode cair uma casa abaixo. Quando eu estou a dormir, é para dormir. Podem-me chamar, podem-me fazer o que quiser, não é? E se calhar alguns de vocês têm esse sono assim pesado, há outros, a cara, qualquer fio que aconteça, acorda. Não é? Mas Jesus estava a dormir no barco. Toda a gente ali em alvoroço, toda a gente, mas Jesus estava a dormir. E o Jonas, toda a gente em alvoroço, e também estava a dormir. Agora, o sono de Jesus é aquele sono de quem sabe descansar na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. É aquele sono que quem sabe que está em obediência a Deus. Em obediência a Deus. É aquele sono de quem aprendeu a descansar mesmo no meio da adversidade. Que sabe, olha, a minha vida não me pertence, ela pertence a Deus, eu estou a fazer a vontade de Deus, eu estou em obediência, a minha vida pertence a Deus, eu vou descansar porque Ele cuida de mim. Esse é o sono de Jesus. É aquele sono que o mundo cá fora está todo a desabar. As coisas estão todas a cair por terra. Mas lá dentro há uma paz no seu coração. Há uma tranquilidade no seu coração. Ou seja, o exterior não influencia o interior. Pelo contrário, ele conseguiu se levantar e exercitar a autoridade. Porquê? Porque ele apenas só pôs cá para fora aquilo que estava cá dentro. Tranquilidade, confiança. Ou seja, nós precisamos de aprender a viver e a ser como Cristo, a viver de acordo com esta paz, a viver, a conseguirmos descansar no meio do temporal, a conseguirmos descansar sabendo que Ele é o nosso Pai, porque de facto Jesus era o único que conhecia perfeitamente o Pai. Ele conhecia o Pai de tal forma que ele descansava, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com o Pai, então mesmo no meio do temporal, ele conseguiu descansar. E como é que nós vamos conseguir dormir no tempo da tempestade, não passar noites em claro? É conhecendo o nosso Pai, sabendo que Ele é um Pai bom, Ele é um Pai misericordioso. Não é apenas cantar que Ele é bom. Essas verdades têm que estar cá dentro. Não, Deus, Tu és um Deus bom. Tu és um Deus que eu posso não entender porque é que muitas coisas acontecem e não entendo. Mas há uma coisa que é convicção para mim. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu pastor. Tu és aquele que estás no controle de todas as coisas. Nada te escapa. Há coisas que eu sou surpreendido pela vida, mas nenhuma destas coisas está a acontecer. Apanhou Deus de surpresa. Ele nunca foi surpreendido. Ele está um passo à frente de cada um de nós. E nós aprendemos a descansar em Deus, a obedecer a Deus e ficamos descansados. E sabe uma coisa? Quem consegue dormir e quem consegue descansar, uma das coisas que se evidencia é uma teologia correta. Ele consegue descansar na presença de Deus, apesar das circunstâncias à sua volta. Essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para ti. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4:6, olha, não andeis inquietos com coisa alguma, não andeis preocupados, angustiados com coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela ação de graças. E então o que é que ele diz? Então olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os teus corações, ou o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para viver essa paz. Nós não fomos chamados, nós carregamos a presença de Deus. Tu carregas a presença de Deus. Tu carregas Cristo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós fomos chamados para chegar a um ambiente de não ficarmos deprimidos, não é? Nós fomos chamados para chegar a esse ambiente e a presença de Deus em nós contaminarmos esse ambiente com a alegria do Senhor e não nos deixarmos contaminar
com esse ambiente depressivo, de angústia, de medo, de preocupação, mas pelo contrário, irmos e contaminarmos e contagiarmos com a presença de Deus que vive em ti. Tu e eu carregamos a presença de Deus. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É isso que Deus quer, que nós possamos aprendermos a descansar, porque sabemos, irmãos, há coisas que não estão nas nossas mãos, sim ou não? Não adianta nós ficarmos aí, sei lá, perder noites a fazer isto, a fazer aquilo. Não está nas nossas mãos, está nas mãos do meu Senhor. Há coisas que eu não entendo, mas o que é que eu sou? Muito pequenino comparado com o Criador dos céus e da terra. Então vamos confiar-lhe as nossas vidas, vamos confiar-lhe as nossas vidas. E Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. E descansarmos mesmo quando nós estamos a viver um tempo de grande temporal. Mas quando nós pensamos na história de Jonas, o sono de Jonas não é um sono de alguém que confia na soberania de Deus. O sono de Jonas é diferente. O sono de Jonas é um sono, eu vou lhe chamar assim, da ignorância. O sono de Jonas é um sono daquele que não percebe que está a tomar a pior decisão da vida. O sono de Jonas é aquele que está tão anestesiado, que está feliz a caminhar para um precipício. Toda a gente está a ver que o caminho que ele está a trilhar é um caminho que não é bom, que é de destruição, mas ele está convicto que é a vontade de Deus para a sua vida. Digo ao irmão lá, ele está a dormir. Sério, ele está a dormir. Quem é que já se apercebeu que nós com sono fazemos coisas às vezes disparatadas e dizemos coisas disparatadas? Quem é que sabe isso? Às vezes fazemos até coisas ou dizemos coisas que nem se lembram. Se calhar vocês não, mas eu, por exemplo, sento no sofá, ali às 9 e tal da noite e passado 5 minutos estou a dormir. O normal. Quando eu consigo estar acordado, isto é bom. Quer dizer que eu dormi a sesta. E quando a minha esposa me toca, diz-me ela, eu acredito, ela diz, qualquer dia grave para tu ouvir. Diz que eu começo a virar, e depois eu a dormir, não estou nada a dormir. Estou ali a dormir há não sei quanto tempo. Mas eu não, dormir não. Às vezes, uma vez ou outra que ela já me deixou dormir no sofá. Porque eu ainda comecei a tratar mal. Eu não me lembro. Estou-lhe a falar sinceramente. Depois ainda fizeste isso aqui. Eu jamais diria isso. Esse é o som de Jonas, que está a fazer o maior disparate da vida dele, está a tomar as piores decisões da vida dele e ainda está orgulhosamente convicto que está a fazer o que é certo. Obrigado pelo vosso entusiasmo. E normalmente nós nunca admitimos que estamos a dormir, porque quem está a dormir não sabe que está a dormir. Nós só sabemos que estamos a dormir quando acordamos. É ou não é? O Jonas é esse. Nem sabe que está mal. Nem sabe que está perdido. Há um grupo de gente que às vezes está na igreja, estão perdidos, mas não sabem. E ainda estão convictos, estão bem. E essa é a pior pessoa para ajudar. Porque como é que nós vamos ajudar quem acha que não está a dormir? E está a dormir. Como é que nós vamos ajudar quando nós vemos alguém que está a caminhar para um precipício, a fazer o pior erro da vida dele, a caminhar, a tomar decisões uma atrás de outras? Não, Deus sabe, Deus compreende isto e aquilo, e nós dizemos, também sou cristão, mas não somos religiosos. Como é que a gente ajuda essa gente? Porque é difícil. Porque ele está a dormir, mas acha que não. Esta era a situação de Jonas. Isso é das coisas mais perigosas deste mundo. É quando a pessoa acha que está certo, mas na verdade está a dormir. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Efésios 5:14, ele diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo compara a pessoa que está a dormir espiritualmente a uma pessoa morta espiritualmente. Quantas pessoas estão a dormir espiritualmente hoje? Neste tempo, estão anestesiadas espiritualmente, e o Paulo está a dizer assim, olha, essas pessoas na verdade estão mortas espiritualmente. Podem até fazer algumas coisas exterior, até podem vir ao culto, até podem fazer isto, dizer aquilo, mas na verdade, o que Paulo disse, a situação deles é de morte. Agora, como ajudar alguém dessa forma? Porque isso é difícil. Porque a pessoa acha que está bem, porque a pessoa não aceita qualquer
qualquer conselho, qualquer coisa, diz, não, Deus está-me a abençoar, e não sei o quê. Como é que nós ajudamos essas pessoas? Porque de facto aquela tempestade era o grito de Deus para ele: Jonas, esse caminho é errado. Jonas, esse caminho é de morte. Pessoal, essa maneira de viver, essa troca de prioridades, essa troca de valores é errada. É um caminho de morte. Como é que nós ajudamos alguém sem que a pessoa diga: o pastor está a dizer isso porque o pastor quer nos cá todos os domingos? Claro que ninguém pensou nunca isso. Como é que nós ajudamos? Só uma maneira. O pensamento é este, irmãos: ter a humildade para ouvir quem está ao nosso redor. Sabe porquê que eu não durmo muitas noites no sofá? Eu não dou mal com a Carla. Mas sabe porquê que eu não durmo muitas noites no sofá? Para já, porque eu agora já não me sento, vou logo para a cama. Mas as poucas que eu me sento, porque quando a Carla me toca, embora eu... Agora que estou com o olho aberto, eu calmo, ouço, levanto-me e vou para a cama. Porque se ela me tocou, eu tenho a certeza absoluta, se há pessoas que me amam, é ela, e quer que eu vá descansar para a cama. Então ter a humildade para ouvir. Para ouvir, digo ao irmão ao lado, é preciso ser humilde. Para ouvir, aceitar, é preciso ser humilde. Alguém abana e diz: olha, é o que Paulo está a dizer assim, acorda, não é? Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Nós temos que ter a humildade para ouvir, temos que ter a humildade para ter pessoas à nossa volta, homens e mulheres de Deus que nos possam falar. E aqui o pensamento é este, o desafio é este: quem é que tu tens na tua vida que tu dás autoridade ou dás a liberdade para te falarem à tua vida e tu paras para ouvir? Porque hoje vivemos um tempo: não, eu faço o que eu quero, isso era o que faltava, me deu a minha mãe, o meu pai não manda em mim, vinhas tu mandar em mim. Esse é o caminho do Jonas, que está a caminhar para um precipício e está todo contente, orgulhosamente contente. É assim que muita gente vive. Por isso é que igreja não é sozinhos, igreja é comunidade. Igreja não é eu ficar em casa, eu só preciso de Deus. Não, nós precisamos uns dos outros. Você já viu aquelas alturas, por exemplo, agora não uso bar, mas quando usava, assoavam não sei o quê, e aquilo às vezes ficava ali no pelo e tal, e eu ando todo contente, ali como um macaco ali, e toda a gente olha, mas ninguém diz nada. Mas eu ando todo contente. A barba está bem feita. É preciso ir a minha esposa ou a alguém que me ama, dizer: olha, tens aí uma coisa. E pegar em alguma coisa e limpar. Sabe uma coisa? Eu consigo ver a vossa cara, mas a única cara que eu não consigo ver aqui é a minha. Quer dizer que eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ter gente que nos fale. Nós precisamos ter a humildade de dizer: olha, aquilo que eu estou a fazer, achas que é correto? Eu não estou a dizer para perguntar isso a meio mundo. Não. Pessoas crescidas, pessoas de Deus, pessoas que nós confiamos, pessoas que nos amam, mas que têm a liberdade, porque nós somos humildes para partilhar a nossa vida, e têm a liberdade para chegarem ao pé de nós, dizer: Mário, olha, esse caminho não é bom. Os presbíteros, por exemplo, aqui da igreja sabem que podem chegar ao pé de mim e falar. E eu vou, de certeza, fazer o quê? Repensar, pensar naquilo que eu estou a fazer, repensar, porque se eles me disserem é porque eles me amam e querem o melhor para mim, para a igreja, para cada um de nós. Nós não podemos ser orgulhosamente a caminhar para um precipício. Estamos todos contentes, aleluia, e estamos a caminhar. As coisas não se veem logo, mas lá mais à frente é o precipício. Por isso é que igreja é comunidade, não é? Nós não somos cavaleiros solitários, não, somos uma família e necessitamos um dos outros, e este é o desafio. Se Jonas tivesse falado com algumas pessoas de Deus, provavelmente essas pessoas de Deus lhe tinham dito: Jonas, nós percebemos o teu sentimento. Jonas, nós percebemos o teu sentimento em relação à cidade de Nínive. É um povo que, próprio esse povo, se invadiu a nossa terra e matou os nossos pais e destruiu. Nós percebemos esse sentimento. Mas Jonas, o melhor lugar onde nós podemos estar é em obediência a Deus. Esse é o melhor lugar, porque quando nós obedecemos a Deus, sim,
tempestades também se vão levantar, sim, problemas também vão se levantar, mas há um Deus que está connosco, que vai fazer com que esse mar se acalme, essa tempestade se acalme, porque nós estamos debaixo da obediência de Deus. Nós estamos debaixo da obediência de Deus. Por isso é que eu comecei, quando falamos de tempestades, nem sempre estamos a falar da mesma coisa. Porque podemos estar orgulhosamente a querer exercer autoridade em nome de Jesus, o sangue de Jesus. Qual sangue de Jesus? O que tu precisas é saltar do barco e para lá de chorar. Se alguém te ama é Deus. É como quando os meus filhos, os mais pequenos, choram e gritam, porque agora não, claro que não. Essa coisa dos tábuas, essa coisa dos jogos está a ser um vício, já está mais que provado, pior que a droga. Pessoal, tenhamos cuidado. E enquanto eles são pequenos, podemos obrigar assim, não mexe, ponto. Chora, grita, clama, faz o que tu quiseres. Mas se há pessoas que te amam, sou eu. Você pergunta quem fez o Facebook, se deixa os filhos terem Facebook. Pergunta quem fez essas novas tecnologias, se deixa os filhos passarem. Isso são testemunhos deles próprios que fizeram aquilo para os nossos. Deus nos ama demais para nos deixar fazer tudo o que a gente quer. Deus ama Jonas demais para deixar ir para o caminho que Ele quer. Eu hoje com 48 anos disse, houve uma altura na minha vida dizer que a minha mãe não gostava de mim. Eu disse para o isso que eu preferia outros pais. É normal, os filhos dizem essas parvoíces. Espero 40 anos depois eles vão dizer o que eu estou a dizer hoje. Mas os filhos dizem isso. Mas nós fazemos isso porque os amamos muito. Muito. Que ela vai saber com todo o respeito o filho. Mas o filho do Joaquim pode. Mas esse tem uma grande diferença. É que não é meu filho. Porque o meu filho eu amo demais para te deixar tu perderes-te. É assim que Deus olha para ti. É assim que Deus olha para nós. Deus nos ama demais. Deus nos ama demais para nos deixar fazer tudo o que a gente quer. Deus nos ama demais para nos deixar tomar as decisões todas que a gente quer. Não! Há temporais que se levantam, grita a Deus, dizer, para! Porque isso é um caminho de precipício. Isso é um caminho de morte. Isso é um caminho que não te vai levar a lado nenhum. E como igreja, pessoal, mais novo e mais velho, sejamos humildes para ouvir. Sejamos humildes para ouvir.